Graça e paz! Deus abençoe sua vida. Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, vamos ler Salmos capítulos 22, 23 e 24. E no Novo Testamento chegamos a Lucas capítulo de número 16. Jesus vai trazer aqui aquela parábola do administrador infiel. Ele vai dizer que havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. E ele vai chegar para ele e dizer que é isso, que ouça a teu respeito, presta as contas de administração, porque já não podes mais continuar nela. O administrador começou a pensar, e agora, o que eu farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que vou fazer, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. E aquele homem procurou ali aqueles que deviam ao seu patrão e foi reduzindo as dívidas deles ali de uma maneira um tanto quanto perspicaz, porém até desonesta. Mas o senhor daquele homem ali elogiou ele, versículo 8, porque ele se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Veja bem que muitas vezes essa parábola é dita, como é que Jesus pode estar elogiando? Não é Jesus quem elogia, o Senhor que elogia aqui é o próprio Senhor daquele homem, por vê-lo ali depois de despedido, conseguindo ali abrir portas em outro lugar para eles mesmos. Jesus vai pegar aqui um princípio por trás disso, mostrando que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque nós precisamos entender que temos que ter sabedoria naquilo que temos que fazer, não que devemos ser desonestos de maneira nenhuma, não há lugar nenhum na Bíblia que vai nos ensinar a ser dessa maneira, porém temos que ter sabedoria naquilo que vamos fazer. Veja o versículo 12, se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, a gente tem que ser fiel naquilo que nos é dado. Deus tem nos dado incumbências, Deus tem nos dado os seus dons, Deus tem nos dado tudo o que é necessário para nós estarmos vivendo aqui nessa terra, então que nós façamos da melhor maneira. E um outro detalhe muito grande aqui é o seguinte, aquele administrador infiel, ele estava servindo a si mesmo, ele estava ali roubando e defraudando o seu senhor, por isso ele perdeu o que tinha, e ninguém tem como servir a si mesmo, servir aos outros, servir a dois senhores, é o que Jesus ensina aqui no versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Nós precisamos guardar em nosso coração, preciso servir a Deus, que Deus seja prioridade e nós não nos distraiamos com qualquer outra coisa. No meio do caminho aqui, Lucas insere no versículo 18, quando Jesus fala acerca do adultério. Ele diz assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Está falando sobre adúlteros, os fariseus que estavam adulterando a palavra de Deus, aquele homem que tinha adulterado ali o ganho do seu Senhor. E Jesus está aqui trazendo isso aqui à tona, mostrando na questão do casamento, que o adultério, aquele que comete adultério, ele é aquele que repudia sua mulher. Se ele repudia sua mulher, se separa da mulher e casa com outra, ele comete adultério. Ele pode achar que ali o divórcio seria uma saída para não adulterar, porque não está fazendo aquilo, ou seja, não está com outra mulher enquanto está casado, mas Jesus denuncia dizendo, não, se você repudia, se você deixa a sua mulher e se casa com outra, também é adultério. Nós precisamos fugir disso. Por fim, neste capítulo, Jesus vai trazer aqui a história de um homem rico e de Lázaro. Ele vai contar a história a partir do versículo 19, de um homem rico, que ele vivia ali regaladamente, e tinha um homem pobre à sua porta, que os animais vinham lamber-lhe as feridas ali, era muita pobreza. Os dois morrem. Um vai para o seio de Abraão, não porque era pobre, com certeza, para estar no seio de Abraão, a pessoa precisa estar com Deus, seguir a Cristo, ter Cristo no seu coração. Mas aquele homem rico, por servir as riquezas, lembra? Não dá para servir a Deus as riquezas, ele servia as riquezas, então foi parar no lugar de tormento. Ali naquele local de tormento, essa aqui é uma figura de como será depois que nós fecharmos nossos olhos aqui, ou vamos para o seio de Abraão, ou vamos para um lugar de tormento. Isso antes da ressurreição. Enquanto nós morremos, se nós morrermos hoje, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno, lugar de descanso ou lugar de tormento. Aquele homem estava no lugar de tormento e ele teve uma visão dos céus ali. Não sabemos ao certo se isso se isso vai acontecer ou se isso acontece, mas provavelmente quem está no inferno tem visões do que está acontecendo no céu e sofrimento ainda maior por causa disso. E aí nós vamos ver
que aquele homem no lugar de tormento, ele quer qualquer tipo de alívio. Ele chega a pedir, no versículo 24, manda Lázaro, molha a água na ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja que molhar a ponta do dedo é quase nada, mas aquilo já seria suficiente pelo tamanho do tormento que está acontecendo ali naquele lugar de tormento. Mas ali ele recebe a resposta: não tem como de um lugar ir para o outro. Esse é o destino final do que você escolheu viver aqui nessa terra. E aí é algo interessante tem no final, versículo 27, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Aquele homem está preocupado com a sua família e quer ali que alguém vá poder falar ali com seus familiares, para que eles também não venham ali para aquele lugar. A resposta que lhes é dada aqui na pessoa de Abraão, claro, representando o próprio Deus, diz: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra está ali, eles podem ouvir a palavra. E aí ele disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele queria que Lázaro ressuscitasse, fosse até lá para poder falar com aquelas pessoas, mas ele recebe a resposta mais uma vez surpreendente: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja que se as pessoas não ouvem a palavra, não tem outra maneira das pessoas se converterem. Somente a palavra que pode fazer isso. Na verdade, um morto ressuscitou e continua trazendo a palavra, e muitos ainda não querem se converter. Jesus Cristo, ele veio, ele nos outorgou aquilo que ele mesmo fazia, que era continuarmos levando a palavra de Deus, e muitos não se convertem. Se você ainda não se converteu, hoje é o dia. Se você já é convertido, leve a palavra, porque aos vivos é dado levar Moisés, os profetas, ou seja, a palavra de Deus que está à nossa disposição para levarmos adiante. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.